Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos que nos ouvem. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, estamos na Tua presença, ó Deus, para Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer, ó Deus, na beleza da Tua santidade, ó Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, ó Deus. Oh, Pai querido e santo, receba o nosso louvor e a nossa adoração esta noite, ó Pai querido. Abençoa o nosso culto, ó Deus. Abençoa, Senhor, a Tua palavra, os louvores que vão ser entoados a Ti, ó Deus. Nos renova, Pai querido. Nos restaura nesta noite, ó Deus. Oh, Pai querido e santo, abençoa cada um que entrar por essas portas. Abençoa a todos que nos ouvem, ó Pai querido. Oh, Deus vivo e poderoso, muito obrigada por todos os Teus feitos, ó Pai querido. Muito obrigada por estar na Tua presença, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o Seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o Seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácio, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã,
que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de ti. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Oh, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Esse louvor diz que eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Aleluia. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar Ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não. Eu não vivo pela vista, não, Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. olho para o alto, então, e vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh, aleluia, Deus. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá.
Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá na tua vida, aleluia. Você crê? Oh, aleluia. Deus proverá, glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Oh, aleluia. O Senhor está agindo em seu favor. Confie, creia. Nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia, não há nada impossível para Ele, meu querido. Oh, glória a Deus. Meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande é o Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões. Oh, aleluia. Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista ao cego E aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Oh, aleluia, Ele fará o impossível por você. Oh, glória a Deus. E fará o impossível. por você. Aleluia, exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, ó Pai. Estamos aqui diante de Ti, ó Pai. Entregamos a Ti a nossa oração nesta noite, ó Deus. Venha ao nosso favor, Pai querido. Oh, aleluia. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu
fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar? Posso confiar que a vitória está por vir. Vamos declarar mais uma vez? Entrego a ti. Eu te convido neste momento a levantar as suas mãos a minha e apresentar a Ele oração, todas as nossas dificuldades. pois tu és Adore como uma oração nesta noite. Senhor. Aleluia. Fonte de água viva. Fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança. És a minha esperança e eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Eu Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Aleluia. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia, Senhor, estamos aqui apresentando a Ti no Teu altar todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, Senhor. Aleluia. A minha oração, pois tu és Senhor Todo-Poderoso, fonte de águas vivas que há em mim. Tu és a nossa esperança, és a minha esperança e eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber a tua palavra, ó Deus, Que me fará vencer. Declare isso, aleluia, a tua palavra. A tua palavra, ó Deus, que nos fará vencer. Só a tua palavra, Jesus. a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Oh, aleluia, damos a oportunidade em nome de Jesus.
Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Podem se sentar, vocês que foram abençoados, podem dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Muito bom louvarmos a Deus, elogiarmos esse nome que está acima de todo nome, esse nome que tanto amamos. Meus amados, sejam todos muito bem-vindos, irmãos que nos acompanham também online, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria, mais uma noite, nós estarmos compartilhando a palavra de Deus, amém? Tenho certeza que Deus tem muito a falar aos nossos corações. Hoje é uma noite que Deus separou para falar com as nossas vidas. Ontem tivemos uma live sobre dons, e eu quero encorajar a igreja a estar procurando com zelo os melhores dons. E você que esteve na live ontem, você entendeu qual é o melhor dom, então que você possa estar buscando todos os dons, e Deus na sua sabedoria, Deus na sua vontade, que é boa, que é perfeita, dará a nós segundo um fim proveitoso. É isso que 1 Coríntios capítulo 12 diz, que os dons são dados, o carisma, né, a caris de Deus, essa graça, esse presente é dado para um fim proveitoso. E o fim proveitoso é a edificação da igreja, não é apenas para nós, muito pelo contrário. Os dons são para serem usados para a edificação da igreja. Queridos, nesta noite eu quero dar continuidade à série de mensagens sobre os 12 apóstolos. Então, quarta-feira passada, nós pregamos sobre Pedro. Então, hoje eu pregarei sobre um dos apóstolos que é o avesso de Pedro. Então, um homem que, apesar de ser da mesma família, apesar de ser irmão de Pedro, interessante isso, né? Como irmãos podem ter personalidades tão distintas, mesma criação, os mesmos pais, mas com personalidades diferentes. Você que tem irmão, você que tem que sabe, talvez 1, 2 ou 3, como nos diferenciamos, cada um com a sua personalidade, cada um da forma com a qual Deus nos usa. Queridos, abram as vossas Bíblias no texto áureo dessa série de mensagens, que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo Lucas capítulo de número 6. Lucas, o médico amado, Lucas, aquele que foi discípulo de Paulo. Lucas não foi uma testemunha ocular dos fatos de Cristo, Lucas não andou com Cristo, mas Lucas teve o seu convívio com Paulo e foi ministrado através de Paulo, amém? Lucas capítulo 6, versículo de número, vamos a partir do versículo 12, quem achou, por gentileza, coloque-se de pé. Lucas capítulo 6, versículo 12, quem achou, diga achei. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de... e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e... oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar a te louvar neste lugar, queremos continuar a elogiá-lo neste lugar. Deus, bom estarmos no seio da tua igreja, bom estarmos em comunhão com os irmãos, assim como bom também é aqueles que estão em seus lares, desfrutando desta palavra da mesma forma, que em breve estarão conosco, creio eu, ansiosos por retornarem a este lugar, louvando a Deus. Mas estamos aqui ouvindo a tua voz, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da tua palavra. Por isso somos alimentados dia após dia. Deus, ministra sobre nós nesta noite. Deus, fala através do caráter, através da personalidade de André. Deus, o que temos semelhante, o que precisamos encontrar em André, onde nos achamos em André e onde queremos nos desviar de André. Deus, porque certo é que virtudes e defeitos nós encontramos nesses homens e somos ministrados através das virtudes e dos defeitos. Deus, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz mais uma vez nesse lugar. Abre os nossos olhos espirituais. Deus, ministra sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, em nome de Jesus, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar? Queridos,
nós já começamos a ministração sobre os 12 apóstolos. Nós sabemos que foram dias difíceis, dias complicados. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família, dentro da própria casa. Foi rejeitado para os de Nazaré, foi rejeitado até nas regiões ali da Galileia. Judeus que já estavam sabendo da fama de Jesus foram a Galileia, e assim, queridos, Jesus foi muito perseguido. Os dias eram maus, os dias eram difíceis. Jesus vai ao monte para orar, ele separa a noite inteira, uma noite inteira orando, falando com o Pai, já colocando os 12 que Jesus tinha para conduzir e levar a mensagem, pedindo ao Pai, creio eu, em sua oração, para que pudesse fortalecer aqueles 12 homens, onde Jesus dá o nome a eles de apóstolos, que é enviado, mas não apenas no sentido de enviar, mas enviar no sentido de representar, de trazer uma representação. Ou seja, queridos, a partir daí acontece algo que, na minha opinião, na história da igreja, a igreja ainda estava nascendo, a igreja nasce com Cristo. Então a igreja nascendo, e um dos fatos mais importantes da história de Cristo, da história da igreja, depois da sua morte e ressurreição, queridos, eu creio que é o chamado dos 12 apóstolos. Homens esses que levariam a mensagem até os 4 cantos da terra, homens esses que Deus escolhe para pós-morte confiar neles, de que a palavra seria ministrada e chegaria como chegou em mim, em você, em todos nós aqui. Então, uma responsabilidade imensa dada a esses homens. E o primeiro que nós ministramos foi Pedro. Pedro aparece em todas as listagens de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Atos, sempre Pedro encabeçando a listagem. Dá-se a entender, e esse entendimento é corroborado nos 4 evangelhos, Pedro era o líder. Pedro era aquele que realmente direcionava os demais apóstolos. Pedro, no seu temperamento, que nós pregamos quarta-feira, um homem de superlativos, um homem de polos, uma hora estava bem, outra hora estava mal, um homem que abençoava, na mesma hora amaldiçoava, um homem constante. E Jesus, Simão, né? A Bíblia diz Simão, a quem Jesus já acrescentou o nome de Pedro. Então Jesus já acrescenta um nome a Simão, ou seja, Pedro não é o nome original de Simão, mas sim Simão Barjonas é o nome desse homem, e Jesus acrescenta o nome de Pedro, como se estivesse ali não apenas acrescentando um nome, mas dizendo, olha, Simão, a partir de hoje, tu passarás a ter como sobrenome Pedra, Pedro, rocha, homem forte, homem firmado, homem que, apesar de ser um Simão muito inconstante, Deus tinha agora para ele constância, fortaleza, um homem firme. E Pedro se tornou isso tudo realmente, ao tal ponto de morrer, queridos, morrer crucificado de cabeça para baixo. Então, porque ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que o mestre morreu. Então Pedro pede para que a cruz fosse colocada de cabeça para baixo. E Pedro vê a sua esposa também falecer na sua frente, da mesma forma também. E Pedro, assim, os livros dos pais da igreja vão orientando. Isso não está na Bíblia, são livros, os pais da igreja são aqueles que vão suceder os apóstolos. Então não tem nada na Bíblia, mas são homens que conduziram a história da igreja, grandes homens. E a sua esposa morre também da mesma forma, e Pedro a encoraja a pensar em Cristo naquele momento. Algo assim, realmente que passa do nosso entendimento natural, um grande homem de Deus. Realmente foi uma rocha até na morte, na sua e na morte da sua esposa. Queridos, mas passamos Pedro, e eu quero pregar sobre André. André, queridos, que quando nós analisamos a vida de André, e como eu já falei nos outros cultos, nós observamos nessa listagem de 12 apóstolos, 3 grupos de 4, onde há uma intimidade decrescente, do maior até o menor, onde Pedro, o primeiro grupo de 4, são os mais íntimos, é Pedro, é Tiago, é João, é André. André se desloca até um pouquinho dentre os 3, não tinha tanta intimidade como Pedro, Tiago e João, mas o primeiro grupo de 4 são os mais íntimos, chegando até
a base onde termina todas as listagens na Bíblia sobre os 12 apóstolos, terminam com Judas Iscariotes, o traidor. Então, é o grau de intimidade mínimo nessa listagem. Então, queridos, quando nós olhamos para essa listagem, eu sempre gosto de falar isso, são 11 galileus, homens simples, homens do campo, homens do mar, homens da pesca. É apenas Judas, que era um homem da Judéia. Deus chama homens simples, Deus chama homens dispostos, Deus deseja realmente voluntários. Deus não está preocupado com o currículo, não que isso não seja louvável e não deva ser buscado, muito pelo contrário, eu tenho que me aperfeiçoar, mas isso não é destaque para Deus. Deus quer corações voluntários, corações que desejam realmente fazer a obra de Deus, e Jesus vai na Galileia e não na Judéia, onde estavam os doutos. Jesus vai na Galileia buscar os simples, e assim forma o seu grande grupo, onde dentre os 12, 7 a 8 eram homens pescadores, queridos. Então isso salta muito aos nossos olhos. Mas André, queridos, e André, eu quero falar um pouco sobre André nesta noite. André, que no grego quer dizer varonil. Quando eu vejo sobre a vida de André, e o primeiro versículo já diz assim, né, versículo 14, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. André, queridos, que varonil no grego, um homem que trazia consigo no âmago da etimologia do seu nome, hombridade, um homem que realmente era firme, um homem ponderado. Se eu pudesse dar uma colocação, um adjetivo para André, era isso: um homem ponderado, um homem estável, um homem que não era de altos e baixos, era um homem sempre, um homem dos bastidores. Você não vai ver André com pregações, pregando para 3, 4 mil pessoas. Você vai ver um André por trás de tudo. Você vai ver o André pregando para 2 pessoas. Você vai ver o André realmente por trás de tudo que está sendo apresentado. André era um homem dos bastidores. André era um homem que o próprio nome já diz, varonil, hombridade, um homem ponderado. Essa é a grande qualidade de André, ponderado em todos os aspectos. André sempre pensava 1, 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão. Isso é importante, queridos, porque quando estamos num grupo, é sempre bom você ter aquele que é cheio de fé, aquele que alguns falam, poxa, não tem fé, não, mas ele é um cara mais matemático, ele é uma pessoa mais centrada no sentido de ter mais cuidado com as coisas. E num grupo, tudo isso nós aprendemos. Quando nós aprendemos com esses 12, nós extraímos muitas coisas para as nossas vidas. Extraímos habilidades, virtudes, defeitos. Nós nos enxergamos em todos eles, num grau maior ou num grau menor. E André era assim, André ponderado em todas as situações. André ponderava, André era um homem que esperava para tomar uma decisão. André, os discípulos procuravam André, quiçá um conselheiro entre eles. André era um homem de respeito entre os 12. Ah, pastor, porque ele era irmão de Pedro? Não sei, a Bíblia não me traz essa menção, muito pelo contrário. Eu vou trazer outro fato em relação a ele ser irmão de Pedro, que poderia atrapalhar a sua caminhada com Deus. Mas André, centrado, ponderado, homem dos bastidores, homem do conselho, homem que se achegava a Jesus, ele tinha um acesso direto a Jesus, ele ia diretamente a Jesus, ele tinha essa facilidade de conversar com Cristo. Nós iremos ver aqui no texto, diferentemente de outros, que às vezes usavam os outros apóstolos para perguntarem alguma coisa. André não, André ia direto a Jesus, André tinha uma intimidade e tinha um acesso. Mas o que me chama a atenção também, André era um homem que enxergava o valor das pessoas. André era um homem que enxergava individualmente as pessoas. André era um homem que valorizava o estar ao lado, valorizava o tempo que era dado àquela pessoa, valorizava ouvir as pessoas. André era um grande pastor. Ele gostava realmente valorizava as individualidades, se assim eu posso declarar. Abram, por gentileza, João 1, versículos 40
e 41. João capítulo 1, versículos 40 e 41. Quem achou, diga glória a Deus. João 1, versículo 40. Assim diz a palavra de Deus. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Queridos, me chama atenção, porque André era o homem dos contatos, André era um homem realmente de valorizar a individualidade, valorizar as pessoas. E a primeira coisa que André faz é chamar o seu irmão. André encontra Jesus, e olha que André era discípulo de João Batista. André era um homem acostumado com a religiosidade, não no mau sentido, mas no bom sentido. André era um homem que caminhava no deserto com João Batista. André ouviu e presenciou muitas coisas com João Batista. João Batista tinha um discurso árduo, um discurso forte. João Batista chega um momento, na hora de batizar, que ele começa a ver os fariseus se chegando para se batizarem também, e João Batista diz: olha, eis que está posto o machado à árvore, a raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto bom, o machado vai cortar e ela será derrubada. Ou seja, o discurso de João Batista era muito árduo, muito firme. E André André era discípulo de João Batista. E André, a primeira coisa que ele faz, quando ele encontra Jesus, deixa João Batista, ele vai e leva o seu irmão para encontrar Jesus também. Olha o pastoreio, olha o cuidado, olha o levar a palavra primeiro para os seus, primeiro para a sua casa. E aquela preciosidade que ele recebeu, André não a reteve com ele. André não foi ficar o tempo todo com Jesus, muito pelo contrário, a primeira coisa que ele faz, chamar seu irmão Pedro para estar com ele. Então, um homem das individualidades, um homem de enxergar o indivíduo, enxergar um a um homem que levava um a Cristo, e o primeiro que ele leva é seu irmão Pedro. Amém, igreja? Glória a Deus. Precisamos de Andrés, precisamos muito de homens com características como André, homens que não querem apenas o púlpito, ou não querem o púlpito, mas sabem que podem evangelizar, podem pregar, podem amar, podem fazer a obra de outras formas, no individual, um a um, estando ao lado, ouvindo, homem dos bastidores, homem que gosta de ouvir as pessoas, de dar atenção a elas. Queridos, estamos, é raridade, procura-se homens como André. João capítulo 6, dê um pulo aí na sua Bíblia, mais um pouquinho à frente. João capítulo 6, versículos 8 e 9. Quem achou, diga glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, onde Jesus multiplica os pães e os peixes. Mas olha o que diz o versículo 8. Versículo 8. Vamos a partir do versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas disto que é para tanta gente? Para aqui, queridos, o que me chama a atenção é que um rapaz no meio de uma multidão, a quantidade de peixe, a quantidade era muito pequena, obviamente não daria para saciar a fome de todos que ali estavam, mas talvez muitos de nós nem deixaríamos esse rapaz ter acesso ou falar alguma coisa ou dizer algo. Talvez nem deixássemos esse rapaz entrar como se ele tivesse uma solução para alguma coisa. Mas para André, toda vida era uma vida. Aquele rapaz no meio daquela multidão, onde o próprio Filipe, um dos apóstolos também, no versículo 7 diz: respondeu-lhe Filipe:
não lhes bastariam 200 denários de pão para receber e cada um o seu pedaço? Ou seja, Filipe já falou, olha, não adianta. Filipe foi aquele, nós já iremos pregar sobre Filipe, mas Filipe, aquele imediatista, olha, não dá. Sai, pode voltar, vai para casa, não tem como entrar aqui hoje, você não tem jeito. Mas André, versículo 7, versículo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Interessante que André informa Jesus desta forma, olha o que diz versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Queridos, André também não acreditava muito não. Mas isto, que é para tanta gente? Mas, ó, está aí, Jesus. É contigo. Não irei impedir nada que vá até o Senhor. André, por mais que naquele contexto achasse realmente que não daria para saciar a fome de todos, ele não impediu da proposta daquele rapaz ser ouvido. Amém, igreja? Era um homem que estava à frente. Talvez ali André não estava muito preocupado nem com o saciar da fome. Ele queria que o rapaz estivesse ali no meio, continuando com Jesus, ouvindo a mensagem. Ninguém deixa, não impeça o rapaz. André dá atenção para um rapaz no meio de uma multidão. Queridos, é um homem realmente singular, diferenciado, é um homem de atenção, é um pastor, é um homem de cuidado, é um homem que não se preocupou em chegar até Jesus e Jesus talvez falasse, poxa, mas isso não é nada, não dá para saciar. André, não está vendo que não tem muita gente aqui, não dá para nada. Não, André não se preocupou com isso. André valorizava as pessoas, valorizava o indivíduo. Queridos, todos nós temos muito, muito valor perante Deus, amém? Às vezes entram pessoas aqui totalmente com a sua autoestima lá embaixo, pessoas em depressão, pessoas falidas emocionalmente, querendo um abraço. Hoje está difícil o abraço, né? Mas a atenção, ela pode ser dada e ela deve ser dada. Esperando um olhar, talvez seja o último dia dessa pessoa aqui. Amanhã ela vai cometer um ato terrível com a sua vida e pode ser a última esperança dela, a última instância dela. Eu não sei o que fazia ali aquele rapaz. Certamente, queridos, ele estava ouvindo também a ministração de Jesus, mas André enxerga ele. Amém, meus amados? Que possamos enxergar as pessoas de uma forma muito individual, porque às vezes colocamos todos num pacote só, colocamos as pessoas como sendo todas uma só coisa, uma só forma, e muito pelo contrário, cada um tem a sua individualidade, e como é difícil você tratar cada pessoa na sua individualidade. Como é difícil isso. Como é difícil você entender as pessoas. Porque no seu critério você acha aquilo bobagem, mas para o outro é muita coisa. E o homem como André, um homem ponderado como André, ele conseguia ponderar todas as situações, ele conseguia enxergar realmente, não apenas o erro, não apenas a pessoa, mas o que a leva a estar assim. Um homem que dava atenção às pessoas. Amém, igreja? Glória a Deus. Pula agora para o capítulo 12 de João. João capítulo 12. Como estamos precisando de pessoas como André em nosso meio, queridos. João capítulo 12, versículo 20 e 21. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo 20 diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a... Também Filipe tinha um imã, né? Todo mundo se chegava a Filipe. Mas esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver. Aqueles gregos se chegam até Filipe: Senhor, Filipe, olha, nós queremos ver Jesus. 22. Filipe foi dizê-lo a... Qual a diferença? Para que dizer André? Porque Filipe, sabe aquele filho que quer pedir algo para o pai, e ele pede para a mãe dizer para o pai? O filho não consegue ao pai, aí tem que pedir para a mãe, para usar a mãe como ponte,
para falar com o Pai, porque senão ele não consegue, não tem coragem, ou talvez ele tenha algum outro tipo de dificuldade para chegar até o Pai, então ele usa uma ponte para a informação chegar. E chega o Pai, por que ele não falou comigo? Poxa, que bobagem! Queridos, Filipe, aqueles gregos chegam até Filipe. Filipe, olha, nós queremos ver Jesus. O que Filipe faz? Vai falar com André. André era um homem de... Quando eu leio isso, queridos, é porque André era uma pessoa como eu posso falar? Uma pessoa confiável, uma pessoa que no meio dos 12 é sensata, uma pessoa que sabia discernir se aqueles gregos estavam ali com um propósito ou com outro. André era um homem muito com discernimento de espírito, um homem muito centrado, um homem muito sábio. Essa é a leitura que eu faço da vida de André. Porque Filipe, a primeira coisa que ele faz, versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. E aí André vai, poxa, então vamos falar com Jesus. Em outras palavras, por que você não foi? Mas André tinha essa questão de valorizar as pessoas. Ali estavam gregos, não eram judeus. Amém? Talvez um Pedro que durante a sua própria caminhada, já em Atos, tinha a sua disposição para pregar apenas para os judeus, talvez um Pedro falasse, não são gregos, tire-os daqui, nem deixe-os entrar. Mas não, André, espera aí, vocês querem encontrar Jesus? Pois bem, podem vir, eu levo vocês. Pedro conseguia enxergar, queridos, a necessidade, conseguia enxergar o coração profundo das pessoas. Era um homem atencioso. Era um homem que, olha, tem um homem que eu admiro demais, demais. Um homem que é uma inspiração para mim, chamado Pastor Luiz Antônio. Esse era um homem, queridos, que entrava no gabinete para ouvir as pessoas e para sair de lá, meu Deus, a gente ficava contando no relógio, falando, olha, 1 hora, 2 horas, vai bater o recorde. Eu me lembro na sede que a gente ficava brincando com ele, hoje você vai até que horas? Mas um homem de uma atenção, queridos, um homem de uma disponibilidade, um homem assim, fantástico, um grande pastor. Quando eu olho para André, eu vejo tudo isso, um homem centrado, os gregos chegando, Filipe, eu creio que Filipe foi muito sábio também. Deixa eu falar com o André. Não vou em Pedro, que Pedro vai me dar um fora. Não vou falar em Judas, que Judas já vai pensar que tem alguém aí, eles podem roubar alguma coisa. Ou seja, Filipe muito sábio, ele vai até André, e André, ponderou todas as coisas e levou os gregos até Jesus. Amém, igreja? Como precisamos de homens assim. Como precisamos de mulheres assim. Amém? Entram pessoas, às vezes, aceitam Jesus aqui e vão embora. Nos esquecemos, não falamos com elas. Não falamos. A pessoa entra, aceita Jesus, vai embora do jeito que ela entrou. Não paramos, pelo menos, para pegar um nome, um telefone. Não ligamos durante a semana. Chega um visitante, da mesma forma que ele entrou, ele foi. Estamos muito preocupados com as amizades, com bate-papo. Isso é muito bom, queridos. Eu tenho certeza que é muito bom. Mas existe muitas coisas sobre tudo isso. Além de tudo isso. Principalmente além de tudo isso. Nós estamos aqui para ganhar almas, amém? E não apenas ganhá-las para Cristo, mas mantê-las em Cristo. Então precisamos de Andrés, homens que vão parar, vão sentar e vão ficar conversando com ele, vão conversar com ela. Está sumido da igreja, espera aí, quero conversar contigo. Olha, vou ligar para essa pessoa. Eu não preciso esperar o líder do ministério ligar para A, B e C. Não. É meu irmão em Cristo Jesus. Está sumido, eu vou ligar para ele. Eu quero conversar com ela. Nós somos, na essência, nós precisamos aprender muito com André. Um homem de bastidores. Queridos, quando começa o livro de Atos, André some. Por que André sumiu? Por que a Bíblia não fala mais nada sobre André? Porque André nunca esteve nos holofotes. Nunca esteve nos holofotes. André nunca ia ficar realmente aparecendo no meio, com grandes pregações, como Pedro foi e pregou e 3.000 se convertem. Não, não era o estilo dele, não era o chamado dele.
E às vezes queremos robotizar, fazer com que todos sejam da mesma forma. Tem que pregar, tem que estar num púlpito. Queridos, quem disse isso? Quem disse isso? Servo de Deus, homem de Deus, só quem prega de púlpito, nos holofotes. Na verdade, meus amados, mais homem de Deus ainda é aquele que prega sem holofote. Sem outros estarem vendo e sabendo que só Deus vê ali, no secreto. Queridos, isso é André. Isso é um exemplo de homem de Deus, André. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amém. Outra característica de André, que eu admiro muito, André sabia o que Deus tinha para a sua vida. André sabia o que Deus tinha para a sua vida. Por isso, queridos, que os holofotes não chamavam a atenção dele. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. E o interessante é que o versículo é o texto. Dá um pulinho lá em Lucas. Vamos lá no texto de abertura da pregação. Lucas capítulo 6, versículo 14. Lucas 6, 14. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Queridos, André era conhecido como o irmão de Pedro. Quem? O irmão de Pedro? Sei. Você já ouviu isso com certeza, né? Você não sabe nem o nome da pessoa, mas ela é irmão ou irmã de uma muito conhecida. Então você até nem fala o nome dela. Você fala o irmão de tal, o irmão de X, o irmão de Y. Mas o nome da pessoa você nem sabe, porque a outra, o irmão tão destacado, que, queridos, André era assim, era o irmão de Pedro. Tinha propósito mostrar aqui André, seu irmão, e André, seu irmão? Pastor, mas é só uma questão de escrita? Não, queridos, porque logo em seguida vem Tiago e João, eram irmãos também. E não está falando irmãos, não fala. Porque Tiago e João, queridos, ali os dois eram brasa quente mesmo, eram filhos do trovão, como a Bíblia diz. Mas André, o Espírito Santo fez questão de botar irmão de Pedro. Porque assim ele era, queridos. E André valorizava. André, ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Não importa se Pedro se destacava mais. Entre aspas, se destacar, né? Não importa se Pedro tinha os holofotes maiores. Não importa se Pedro pregava para 3.000 pessoas. Ele estava satisfeito e tranquilo com na forma que Deus o chamou. E na obra que ele estava fazendo, e glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Não tinha medo de concorrência. Queridos, igreja não é empresa. Tem muitos líderes que incentivam seus liderados a partir da concorrência. Empresa é assim. Empresa é assim e é feito de propósito mesmo. Né? Você faz as reuniões. Eu nunca fiz isso. Eu trago todos os princípios bíblicos para o meu trabalho. Todos. Então, se tem que elogiar, elogie na frente de todo mundo. Tem que exortar, eu chamo no particular. Assim, em todos os momentos eu procuro, e como todos nós devemos procurar, mas a gente vê líderes lá fora, no meio secular, é um incentivo à concorrência, é sempre falando, olha, porque ele fez, se ele fez, porque você não conseguiu. Então, são situações que incentivam, colocam a concorrência realmente, e o mercado é assim, queridos. Lá fora é assim mesmo, no mundo é assim. Amém? Mas nós somos cristãos e André, ele tinha essa questão, olha, não importa, eu não vou concorrer com meu irmão. Meu irmão é Pedro, pô. Meu irmão é esse aí, que vai negar Cristo 3 vezes, mas depois vai falar que ama. E vai mudar a história do cristianismo. Meu irmão fala mesmo, eu não, eu sou mais retraído. Eu sou mais Guilherme. Eu sou mais introvertido, né? Eu pondero mais, eu sou difícil de falar, eu espero para falar, eu ouço bastante antes de falar. Pedro não, na lata, né? Piscou, já falava. Piscou, já estava falando. Ou seja, irmãos, queridos, mas tão distintos. Isso não fazia com que André saísse da personalidade dele.
Não havia concorrência entre os irmãos, queridos. Algo tão lindo isso. Não pode haver concorrência na igreja. Não pode. Queridos, o lugar onde há mais concorrência, Rodrigo vai, com certeza, corroborar com o que eu estou falando. Se chama louvor. Louvor. Se existe, entre aspas, tá bom? Uma raça, entre aspas, não estou falando do Rodrigo não, por favor. Rodrigo e Tati são bem simples. Mas, queridos, é muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes, mas não é só dentro da igreja. São aqueles que estão com o holofote em cima, queridos. O holofote está em cima. E isso tem que ser muito bem trabalhado em nossas vidas. Muito bem trabalhado. Não há concorrência. Queridos, não há concorrência. Se um chegar tocando mais, glória a Deus. Se um chegar cantando mais, glória a Deus. Chegar algum que pregando mais, glória a Deus. Eu sei do meu lugar. Ele não vai tomar o meu lugar, porque o meu lugar é Deus que colocou. Então, queridos, é muita tranquilidade. Amém? E é bom. Agora, o grande líder é isso, né, queridos? O grande líder, ele sabe lidar com pessoas. Tem líder que não consegue conviver, não consegue administrar pessoas no mesmo nível que ele ou acima que ele. Não consegue. Ou bate de frente, um para um lado ou para o outro. Não sabe lidar. Isso é um grande desafio, é muito difícil realmente. Em 12, como Jesus padeceu aqui ministrando para esses 12. Mas André era aquele ponderado, era um homem que esperava, um homem que ouvia, e não era levado pela concorrência. Por mais que Pedro se destacasse muito, André continuou naquilo que Deus o chamou. Amém, queridos? Glória a Deus. Então permaneça naquilo que Deus falou ao seu coração. Amém ou não amém? Amém. João, volta para João capítulo 1, versículo 38. João capítulo 1, versículo de número 38. Amém. Os músicos são uma benção, né, queridos? Os músicos nos levam à adoração. Isso aí é a importância da música em todos os níveis, e para a igreja, então. Se há um ministério que nunca acabará, é o louvor. A Bíblia diz que no céu nós iremos louvar. Santo, 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 saímos louvando. Não acabará. No céu o louvor é constante. Amém? No céu não existe voz bonita e voz feia. Amém? Ô glória, ó a nossa chance. Não, Ramiro canta bem. Mas é a minha chance, a nossa chance aí. Mas, queridos, é uma área realmente que os egos são tocados em outros setores também. Amém? João capítulo 1, 37 e 38. Quem achou, diga achei. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Os 2 discípulos, que eram os 2 discípulos de João Batista, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer Messias, onde assistes? Um desses 2 discípulos, que é de João Batista, que largaram tudo para seguir Jesus, era André. Então André pergunta: Jesus, onde tu assistes? Onde tu moras? Onde tu moras, Senhor? Onde é a sua residência? Nós queremos ir até a sua casa. André, queridos, André buscava intimidade. André queria contato. André queria conhecer Jesus. André queria saber onde Jesus morava. André queria ceiar com Jesus. André queria permanecer na casa com Jesus. André queria ver características únicas de Jesus, como ele fica em casa, como ele se porta em casa. André queria intimidade. Olha como André era um homem bem introspectivo. André queria aproveitar Jesus. Porque em todas as passagens que eu meditei aqui, você vê o acesso livre que André tinha até Jesus, até o ponto de outros discípulos, de outros apóstolos, pedirem para André ir até Jesus. Olha como André tinha acesso. André era íntimo. Onde assistes, Jesus? Eu quero estar na tua casa. Eu quero saber o que tu comes. Eu quero saber que horas você acorda. Quero saber como é o seu dia a dia. Amém, meus amados?
Temos que colar com homens e mulheres de Deus. E crescemos espiritualmente assim. Aprendemos espiritualmente. Amém, igreja? Glória a Deus. André era esse homem que nos faz tanta falta. Esse homem que, assim como tem as suas características de ponderar, de esperar, queridos, tem horas também que você precisa de algo mais rápido. Você precisa de algo mais agitado. Ou seja, nesses 12, queridos, personalidades distintas, onde nós aprendemos demais. Amém? Para encerrar, queridos, André, não para encerrar ainda não, mas quase encerrando. André enxergava o valor das pequenas coisas. Volta lá para João, capítulo 6. Volte para João, capítulo 6, nós já lemos esse capítulo, esse texto. Assim como André dava atenção para as individualidades, para as pessoas de forma particular, ele também dava atenção às pequenas coisas, queridos. Olha o que diz versículo de número 9. Nós já lemos o texto, então deixa eu ir para o 9, porque eu já li, vamos repeti-lo. Versículo 9 diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? O que eu quero extrair aqui, queridos, é que os 5 pães, os 2 peixinhos, o que próprio André diz, o que é isso para tanta gente? Mas olha, toma aí, Jesus. Eu sei que nas tuas mãos algo pode acontecer. Olha, para mim é impossível, mas nas tuas mãos, Senhor, eu sei que o impossível pode acontecer. Eu sei que o milagre pode acontecer. Queridos, nenhum dos demais deram importância aos 5 pães e 2 peixes. Aquela pequena quantidade, aquele início, aquele humilde começo, aquele estágio ainda embrionário, poucos dão valor, poucos querem adubar, poucos querem realmente cuidar daquilo que está por nascer. A maioria das pessoas querem coisas prontas, já maravilhosas, grandiosas. Se aparecesse ali 5, 10 cestos de peixe, todo mundo ia falar: Jesus, tem peixe aqui. Mas 5 pães, 2 peixinhos. Por mais que André soubesse, entendesse que era muito pouco, mas de qualquer forma, está aí na tua mão, Jesus. Queridos, isso é muito parecido, isso não é falta de fé, porque a nossa realidade também, a realidade chega até nós, falando: Senhor, não tem chance, mas vou orar. Realmente não tem como eu resolver isso, não tem como eu melhorar isso, não tem como ultrapassar isso, mas Senhor, está aqui, o impossível é teu, são 5 pães, 2 peixes, nas tuas mãos eu sei que o milagre pode acontecer. Amém, meus amados? Um homem tão centrado, um homem mais cheio de fé, um homem que até para expressar a fé dele, ele tem que falar o que está na razão dele. Olha, não sei se é para tanta, não dá para tanta gente não. Um homem tão simples, que ele se achega em Jesus, corre o risco de tomar uma bronca. Ei, homem de pequena fé. Mas não, ele chega lá, olha, mas isto que é para tanta gente, né, Jesus? Mas está aqui. Jesus opera um milagre, queridos. Amém? Assim somos nós. Assim somos nós. Não deixemos de nos achegar a Deus, de colocarmos as nossas pequenez diante dele e falar: Senhor, realmente o que é isso para tanta gente? Senhor, o que é isso para minha casa? Senhor, o que é isso que está chegando esse mês? Mas olha, toma aqui, é seu. Toma nas tuas mãos. Senhor, me ajuda. Senhor, multiplica isso. André era o homem que tinha esse canal, poderia fazer isso. Os demais, queridos, pelo que eu vejo aqui, talvez Judas botasse numa sacola e levasse para casa. Bom, como é que se fala? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso? Talvez Judas fizesse isso. Olha, espera aí, vem cá, rapaz, vamos chamar no cantinho aqui. Deixa isso aqui comigo, não conta para ninguém, vai ficar só entre nós, até racho contigo, mas vamos garantir o nosso aqui. Talvez Judas fosse assim. Talvez Simão Zelote pegasse na marra. Pedro colocaria o rapaz para fora. Nem adianta, cara, está de brincadeira. Mas André ponderou,
O que é isso para tanta gente? Mas vou levar para Jesus. Realmente, esse quadro, esse laudo é muito, muito complicado. Mas vou levar até Jesus. Olha, realmente, esse mês, financeiramente, está complicado, mas vou levar até Jesus. Amém, igreja? Não deixe de levar até Cristo. Por mais que a sua mente, a sua razão diga, não dá. Não dá. Isso é metanoia, mudança de mente. Não dá para mim. Mas para o Senhor dá, o impossível é com Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Para encerrar, agora sim, ele era um homem de bastidores. Dê um pulo na sua Bíblia, vai lá para Efésios. Gálatas, Efésios, capítulo de número 5. Perdão, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículos 5 e 6. Apesar de não falar de André diretamente, mas eu procurei encerrar com isso, porque se eu pudesse dar uma palavra, uma frase para André, eu falava um homem dos bastidores. Um homem que ninguém sabia o que ele fazia no meio do povo. Um homem que talvez nem Jesus soubesse o quanto que ele trabalhava no meio do povo. Um homem que dava atenção para os gregos. Um homem que dava atenção para um rapazinho. Um homem que dava atenção para 5 pães e 2 peixes. Um homem que dava atenção para a particularidade de cada um. Um homem que não tinha temor, não tinha medo de concorrência. Por mais que fosse chamado de irmão de Pedro, nem pelo seu nome era chamado. Mas sabia o que Deus tinha para a vida dele. Efésios capítulo 6, versículo 5, olha o que diz. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? Servindo a Deus não para ser visto, mas sim de todo o coração para fazer a vontade de Deus. São esses que Deus honra. São esses que Deus honra. Amém? Não é para ser visto por A, por B, por C. Tem pessoas que só trabalham quando estão realmente numa distância onde o seu chefe ou outra pessoa possa ver, analisar, atestar. Não, misericórdia. Mas a Bíblia diz, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. André era assim. André não estava preocupado se Jesus estava vendo ou não. Chama esse rapaz aqui. Gregos, podem vir, querem encontrar Jesus agora. Não vou embaraçar, não vou impedir. André era esse homem disponível, ponderado, centrado, irmão de Pedro. Sim, pouco falado. A partir de Atos, você não encontra mais Pedro sendo mencionado nas Escrituras. Isso porque Pedro realmente não seria mencionado. Perdão, André. André não seria mencionado mesmo. André era um homem que, para mencionar ele, tinha que estar lá no meio das ovelhas. Tinha que estar lá no meio do trabalho. Entre os servos. Esse era André. Onde está André? Pô, ele está conversando com o rapaz lá. Chegou agora na igreja. Ah, legal. Onde está o André? Pô, o André está evangelizando. Está lá na porta. Difícil encontrar André aqui. André. Ele sempre está fazendo alguma coisa mais importante do que está sentado aqui. Queridos, quando eu vejo André, eu vejo uma porta da igreja se abrindo. Ele era a porta da igreja. No momento onde apenas os judeus se achegavam a Cristo, André permite que os gregos se acheguem. Precisamos de homens assim, amém? Que Deus venha abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento. Que Deus venha derramar essa unção que havia em André. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra
no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Feche seus olhos, queridos. Convém que eu diminua para que Deus cresça. Queridos, se cada um pensar assim, se cada um entender que seu discípulo crescerá, multiplicará, crescerá mais e mais, se esse for o nosso desejo, certamente Deus envia. Senhor, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti. Como André, um homem ponderado, centrado, introspectivo, mas um homem que era referência entre os 12, um homem que tinha acesso a Cristo, um homem que dava valor ao particular de cada um, um homem que dava atenção às pessoas, um homem que ouvia, um homem que era tardio no falar e pronto para ouvir, um homem que dava atenção às pessoas, até aquelas que aos olhos naturais não tinham muita importância. Um rapaz, gregos, Senhor, não sabemos as vidas que entram aqui, futuros pastores, mestres, evangelistas, pessoas que são quebradas nesse lugar. E por vezes, meu Pai, por não darmos atenção, por não sermos André, essa pessoa sai, volta, desiste. A sua única esperança era aquela, Senhor. E às vezes estamos preocupados em falar com A, B ou C. Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Nos dê, meu Pai, a atenção que havia de André pelos outros. Nos dê a atenção que havia, o carinho, o amor, o olhar, o discernimento, o não perder tempo, muito pelo contrário, ganhar tempo. Senhor, em nome de Jesus, às vezes chegamos na igreja, estamos contando as horas para ir embora, e somos egoístas, porque talvez tenham pessoas aflitas que precisam apenas de um oi. Se hoje estamos aqui, aqueles que também estão em casa agora, uma ligação, um telefonema, um e-mail, uma mensagem. Senhor, precisamos de André,
de mais homens e mulheres com esse perfil, que não seguem holofotes, homens e mulheres dos bastidores, homens que não se incomodam em outros aparecerem, mulheres que não se incomodam em outras aparecerem, talvez se destacarem mais, se destacarem entre aspas, porque cada um tem o seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, que possamos crescer, porque somos interdependentes, ninguém é independente. Eu dependo do meu irmão depende de mim. Somos membros de um só corpo, crescemos juntos. De nada adianta o antebraço brigar com a mão e nem a mão brigar com o antebraço, porque nenhum dos dois funcionarão. Senhor, em nome de Jesus, traz de nós o caráter, a visão, a personalidade de André. Nos ensina, meu Pai, com esse homem, nesta noite, Senhor. Saímos daqui edificados na postura de André, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que nisso, dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus, amém. Grande homem, André. Grande homem, queridos. Glória a Deus. Aprendemos demais com a vida de André. Queridos, ainda em culto a Deus, momento de dízimos e ofertas, momento que adoramos a Deus com as nossas finanças. Então, abram por gentileza as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo Mateus. Mateus capítulo de número 6, versículo... Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Estamos em família, amém? Então, prepare o seu dízimo, devolva aquilo que Deus colocou em suas mãos. E dia de ofertar, eu creio que todo dia é dia de ofertarmos também, amém? Oferte ao Senhor Jesus. E você que está em casa também, da mesma forma, nossa conta da Caixa Econômica Federal, fique muito à vontade, ok? Mas o versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras versões, mamon, ou seja, a riqueza é colocada como um Deus. E a Bíblia diz que não tem como nós servirmos a dois deuses, porque iremos aborrecer um ao outro. Ou seja, não tem como servir aos dois. Iremos acabar aborrecendo a um ou ao outro. E a Bíblia deixa bem claro isso, que o dinheiro, ele concorre com Deus. Querido, dinheiro é um assunto tão importante na Bíblia, que é um assunto mais falado na Bíblia toda, é dinheiro. É dinheiro. Porque a Bíblia diz que o amor a ele é a raiz de todos os males. Equipara o dinheiro a um Deus mamon, porque ele concorre realmente com a nossa espiritualidade. Colocamos na balança e às vezes enxergamos, olha, não vai dar, realmente não tem como eu suprir isso e aquilo, e a primeira coisa que deixamos de lado são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, nessa hora, na concorrência às riquezas, mamon, nós adoramos. A Bíblia diz devotar, ou seja, eu devoto a uma riqueza quando eu deixo de dizimar, quando eu deixo de ofertar. Eu estou adorando a minha vida financeira, eu estou adorando mamon, estou adorando as riquezas e deixando Deus de lado. Não tem como nós servirmos a dois senhores, amém? Porque certamente aborreceremos um em detrimento do outro. Então, que possamos ter essa ciência, que o dinheiro, sim, mal administrado, o dinheiro não entendendo que ele é uma bênção que Deus nos deu, se não tivermos esse entendimento, ele concorre com a nossa vida espiritual. Como se fossem dois deuses, e são realmente dois deuses concorrendo para que nós venhamos a ser devotos de um ou de outro. Então, nesse momento, querido, que você possa ter esse entendimento no seu coração, devolver a Deus o que é de Deus e ofertar na casa de Deus. Amém, queridos? Aí na sua poltrona, atrás dela, tem um envelope de dízimo, de oferta. Separe com calma,
que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizas em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti, Rendo graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre. dou graças a ti. Amém. Glórias a Deus, igreja. Vamos colocar de pé, por gentileza. Eleve esse envelope aos céus. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos e o bendizemos, ó Pai. Obrigado por mais um dia na tua casa, mais uma quarta-feira. Deus, quão bom é meditarmos nas características, nas virtudes e defeitos desses 12 homens. Deus, obrigado porque nos enxergamos em todos eles, de um grau maior ou menor. Deus, mas nesta noite, nesse momento, nós queremos devotar a Ti, Senhor. Tu és o nosso único Deus. Só a Ti nós servimos. Só a Ti nós adoramos. Nós não adoramos as riquezas. Deus, as circunstâncias financeiras não definem quem nós somos em Ti. Muito pelo contrário, Senhor. Independentemente de qualquer coisa, nós o adoramos, nós o bendizemos. E aqui estamos para devolver uma pequena parte do muito que Tu tem nos dado. Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Abençoa o meu irmão que está em casa agora. Abençoa todos que estão aqui. Deus, supra as nossas necessidades financeiras, abre portas de emprego para o desempregado, dá cargos melhores, salários melhores. Deus, abençoa a administração desta casa, que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Se é o dia de você dizimar, eu estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo e ofertando. Aguardem que os auxiliares passarão com a cesta. Graças a ti, Rendo graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre, dou graças a ti. Ô glória, louvor lindo, né, queridos? Amém. Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Dá um glória a Deus aí na sua casa também. Dá um brado de vitória. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente. Queridos, enquanto os nossos diáconos auxiliares recolhem os dízimos, as ofertas, amém. Eu quero primeiro fazer um comunicado muito importante. Eu quero chamar um casal muito amado, muito querido. Meu querido Marcelo e Ana Cláudia, venham aqui, por favor. Esses tochas de Deus, amém? Marcelo, eu vou ficar um pouquinho à distância, na distância do isolamento, né? Porque eu estou sem máscara, mas eu quero louvar a Deus, meus amados, quero apresentar a igreja, quero apresentar os irmãos que estão em casa também. Meu querido Marcelo e Ana Cláudia vão estar assumindo agora o nosso corpo de auxiliares da igreja, amém? Estarão acrescentando, glória a Deus, amém? Então, um casal que tem um zelo muito grande, um amor muito grande, uma disponibilidade. Sabe para que eles faziam um gabinete comigo? Eu tive 2 gabinetes, ou mais, 3 ou 4 gabinetes, mas em 2 gabinetes, sabe para que eles me procuraram? Pastor, eu quero trabalhar. Pastor, estamos incomodados em ficar sentados aqui nas poltronas. Pastor, nós queremos trabalhar. O gabinete era para isso, queridos.
Então, olha que bênção. Então, assim, com muito amor, com muito zelo, com muita alegria no meu coração, em ter esse casal tão abençoado, sendo inserido no corpo de diáconos, de auxiliares, meu querido decano Ramiro. Dá um glória a Deus aí, decano. Ô, glória. Amém. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que Deus continue a usá-los poderosamente. Eu tenho certeza do chamado que Deus tem na vida de vocês, na simplicidade de vocês, da forma como vocês chegaram aqui e como as coisas naturalmente foram acontecendo. Então, eu vejo isso muito de André, né? Dos bastidores, com calma, ponderados, cada um na sua personalidade. E eu tenho certeza que o nosso grupo de auxiliares só será muito abençoado e vocês acrescentarão demais para esse grupo. Amém? Igreja, vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Você que está em casa também, estenda a mão agora para a sua televisão, para o seu laptop, para o seu celular, da forma como você estiver. Vamos orar pela vida do Marcelo e da Ana Cláudia. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, obrigado porque os tempos são difíceis, como nos tempos de Jesus. Deus, temos poucas pessoas, o trabalho continua sendo intenso, temos poucos auxiliares aqui, poucos obreiros. Deus, e no meio dessa escassez, Deus, surge duas pessoas maravilhosas, desejosas demais em trabalhar, insatisfeitas por estarem paradas. Senhor, quantas vezes não me deparei com o discurso dos dois, de inconformados que eles estavam, ó Pai, por estarem parados. E eu te peço em nome de Jesus, Deus, nós consagramos esse casal no corpo de auxiliares da igreja. Deus, acrescenta dons, dá ousadia, intrepidez, amor. Deus, dá o fervor que havia em Pedro. Da mesma forma, Deus, dá a ponderação que havia em André. Deus, a atenção que havia em André e, ao mesmo tempo, a ousadia que havia em Pedro. Senhor, acrescenta sobre a vida desse casal dons espirituais. Eu oro por dons, meu Pai. Dons, meu Pai, derrama para a obra que é tua, o ministério que é teu, para a edificação da tua casa. Deus, nós te adoramos e consagramos a vida desse casal, Marcelo e Ana Cláudia, no corpo de auxiliares da igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Oh, glória. Deus abençoe vocês. Vontade de dar um abraço nos toches, né? É difícil, meu Deus. Oh, glória. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem foi surpresa para alguém? Não, né, queridos? Isso que é lindo. Isso que é lindo, não foi surpresa. Porque o trabalhar, Deus, por isso que a Bíblia diz, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Ou seja, são trabalhadores que virão. Não são desocupados. Então, quando pessoas assim, com esse chamado, com essa visão, já chegam trabalhando. Se você não colocar para trabalhar, ele vai trabalhar de qualquer forma. Vai armar um jeito. Então, outro exemplo, domingo à noite estava pregando. Queridos, domingo à noite foi uma pregação, uma mensagem maravilhosa. Deus falou, tive vários feedbacks dos irmãos. E aí, foi domingo à noite, acho que segunda ou terça, Cimei me liga, né, Cimei? Foi segunda? Cimei me liga, pastor, eu vou dar aula para criança. Eu vou fazer um vídeo em casa, vou ministrar, vou começar a preparar os esboços e vou ministrar. Depois, logo em seguida, no dia seguinte, uma outra pessoa me ligou para mim também, a Tiane, pastor, fiquei muito incomodada domingo à noite, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, olha, com o senhor aí, onde o senhor me colocar, eu sei que Deus está direcionando, vou trabalhar, quero colocar a mão na obra. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, eu sempre aprendi que na escassez, Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. Por isso que eu não consigo enxergar o ministério sempre faltando alguma coisa. Por isso que eu falo que rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores é quase que uma oração constante, que sempre vai existir. É o que eu falo, quase com enxugar gelo, porque Deus quer que a gente ore mesmo para que envie trabalhadores, porque é nessa escassez que Deus envia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos, estou quase encerrando o culto desta noite, quero dar alguns avisos rapidamente. Queridos, sábado agora, o nosso encontro dos jovens,
às 21 horas, lá no Google Meet. Os jovens estão fantásticos participando, todos eles. Então, sempre na direção do meu querido Aloan Eloá, um grupo maravilhoso, crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. A live de sexta, de intercessão, vai ser na outra sexta. Nós também, a Luciana compartilhou comigo, compartilhou com a igreja domingo, começarmos uma live de intercessão. Então, a diaconisa Luciana vai começar, sem ser essa sexta agora, a outra, ok? E as nossas lives, a live que eu ministro, vai ser sempre às terças-feiras. Terça-feira que vem, teremos novamente, continuando sobre dons. Amém, igreja? Glória a Deus. Lembrando que domingo, pela manhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, missionário Flávio Franco. Às 10 horas, eu estarei aqui ministrando, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. E à noite, eu estarei aqui, juntamente com o diácono Renan, estaremos trazendo a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos chamar a atenção do Senhor para os nossos, retornando agora para os nossos lares. Os irmãos que estão em casa também, um abraço virtual abençoado. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite maravilhosa na tua presença. Como aprendemos com André, como aprendemos com a personalidade deste homem, homem dos bastidores. Senhor, obrigado. Levanta mais homens e mulheres com esse perfil, com esse caráter, com essa personalidade. Precisamos, Deus, de pessoas que deem atenção, pessoas que busquem menos atenção e deem mais atenção. Deus, derrama, levanta vidas que aqui estão, traz de perto, traz de longe. Obrigado, meu Pai, porque eu sei que no meio dessa escassez, um exército está se levantando em nome de Jesus. Despede o teu povo na tua santa paz e segurança, assim como aqueles que estão em seus lares, abençoa-os, e o amor de Deus Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos.